Hallo Leute, olá pessoal. Hoje nós vamos à aula número 34 de alemão e vamos ver os verbos separáveis. Antes disso, eu quero comunicar a vocês que agora nós somos um canal monetizado, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês podem ajudar o canal. As aulas são totalmente de graça, mas quem quiser ajudar o canal pode clicar no valeu para doar alguma coisa ou ser membro do canal. Aí você vai contribuir com as nossas aulas. Nós não cobramos mensalidade das aulas, são aulas gratuitas, mas aquele que se interessar, gostou das aulas e quer ajudar de alguma maneira, você tem como nos ajudar, ok? Falando isso, vamos lá. O que são verbos separáveis em alemão? Tá? São os trennbare Verben. Tá? Os verbos separáveis, que são os trennbare Verben, são verbos compostos por uma raiz e uma partícula. Vou explicar isso. Também é chamada de prefixo. Tá bom? Essa partícula é o prefixo. Esse prefixo é colado a um verbo que, na maioria das vezes, também existe sem ela, para modificar o seu significado. É comum essa partícula ser uma preposição, cujo sentido pode ser identificado, mas não use isso como uma regra. Tá, vamos entender. Para quem sabe inglês, só para vocês entenderem, eles são muito parecidos com os phrasal verbs em inglês, tais como stand up. Stand é um verbo, vem a partícula up. A diferença é que o inglês, essa partícula é na frente do verbo e não é colada. No alemão, essa partícula é antes do verbo e é colada. Olha aqui os exemplos em inglês. Stand up, pick up, let down, call off, turn on. Então, todos eles têm uma partícula na frente que às vezes modifica ou não o significado do verbo. Por exemplo, let é deixar, permitir. Let down já é decepcionar. Tá? Call é ligar, chamar. O call off já seria cancelar. Turn é virar. O turn on já seria ligar. Tá bom? Então, essa partícula, no inglês, ela muda o significado do verbo. No alemão é a mesma coisa. Tá bom? A diferença é que no alemão essa partícula vai antes do verbo e é junto. Em sua forma infinitiva, o verbo e a partícula estão colados. Estou falando do alemão já. Ou seja, são uma palavra só. Então, vamos aqui, o exemplo. Aufmachen. Tá? Tá aqui o machen, é o verbo. Tá bom? É a partícula auf. Eu coloquei antes do verbo e ela vai colada ao verbo. No entanto, quando esses verbos aparecem conjugados em orações principais, eles se separam, ou seja, essa partícula aqui, no caso do auf, ele vai para frente do verbo. A raiz conjugada fica na segunda posição, que seria o auf. A partícula é deslocada para o final da frase. Então, olha um exemplo usando aufmachen. Tá? Ich mache die Tür auf. Então, eu peguei essa partícula aqui, auf, tá? Desloquei do verbo e ela vai ser a última palavra da oração, ok? Não da frase, da oração. Às vezes tem uma frase que tem 2, 3 orações. Então, nessa oração, essa partícula do verbo separável, ela vai ser a última palavra. Então, vamos aqui. Voltando ao aufmachen. O verbo machen, sozinho, significa fazer. Quando acrescentamos a ele a preposição auf, que é a partícula antes, o prefixo, a qual tem como um dos sentidos possíveis a ideia de estar aberto, o verbo passa a significar abrir. Então, machen é fazer, aufmachen, abrir. Então, vamos aqui no presente, present. Ich mache die Tür auf. Para os íntimos, eu abro a porta. No passado, ich machte die Tür auf. Tá? A mesma coisa. No presente ou no passado, a mesma coisa. Tá? E quando for no particípio passado, ich habe die Tür aufgemacht. O que é isso aqui? Isso aqui tem que dar uma explicaçãozinha. Tá? O particípio do machen é
macht. Esse é o particípio dele normal, do machen. Do aufmachen, o que eu faço? Eu simplesmente coloco auf antes, tá bom? E jogo tudo para o final, porque o verbo no particípio passado ele tem que ser a última palavra da oração, ok? É outra regra. Verbo no particípio passado é a última palavra da oração. Nesse caso, como ele está no particípio passado, esse ge vai antes do machen, tá? E o auf vai ser antes do ge, tá bom? Isso é uma regra também para a gente fazer. Vamos aqui. Uma pergunta. Machst du heute die Tür auf? Você abre a porta, tá bom? Na pergunta, o auf também é a última palavra da oração. Olha o imperativo. Mach bitte die Tür auf. Abra a porta, por favor. Tá ok? Perceba que no passado composto, ou seja, no particípio passado, a forma verbal usada para construir esse tempo verbal acrescenta o ge entre a partícula e a raiz do verbo, como eu já expliquei para vocês. Da mesma forma, quando se usa o zu nas condições com infinitivo, esse também é inserido no meio do verbo. Eu vou explicar isso depois. As partículas. Há diversas partículas que são associadas aos verbos, alterando seus significados. Inclusive, é possível associar uma mesma raiz a uma mesma raiz diferentes partículas. Então vamos pegar o machen e colocar várias partículas a ele para vocês verem que vai mudando o sentido, o significado. Tá? Machen a gente sabe que é fazer. Mas, quando eu acrescento auf, como já vimos, o aufmachen significa abrir. Nesse mesmo machen, se eu acrescento como partícula o zu machen vira fechar. Olha só, aufmachen, abrir, zumachen, fechar. Se eu acrescento esse machen anmachen, ele significa ligar. E se eu acrescento ausmachen, desligar. Então, a partícula pode mudar muito o significado do verbo. Tá? E lembrando que essa partícula, quando ele é verbo separável, essa partícula vai para o final da oração. Porém, é importante frisar que nem todo verbo composto de partícula é realmente separável. É aí que entra os untrennbare Verben. São os verbos inseparáveis, que não são separáveis. Tá? Aí a gente vai ter que decorar quais são as partículas que fazem o verbo ser separável e as partículas que fazem ele ser não separável. Então aqui, ó, as partículas que formam os untrennbare Verben. Ou seja, quando eles tiverem essas partículas, eles não são separáveis. Verbos começados pelas partículas b, emp, ent, er, ge, fe, fol e tse não são separáveis. O que significa não são separáveis? Que você usa o verbo com a partícula e essa partícula não vai para o final da oração. Tá? Ou seja, funcionam como qualquer outro verbo e mantém a partícula sempre grudada a si. A diferença dessas partículas é que elas não possuem um significado sozinha. Ou seja, enquanto é perfeitamente possível encontrar os prefixos auf, zu, an e aus isoladamente, exercendo o papel de preposições, você não encontrará as partículas acima sozinhas. Tá claro que tem exceções, porque, por exemplo, voll significa cheio, tá? Isso que é uma exceção. Mas geralmente, quando o verbo for inseparável, as partículas não têm um significado sozinho. É importante saber quais são os prefixos que podem ser acoplados a um verbo para formar os verbos separáveis. As principais partículas que compõem trennbare Verben, ou seja, os verbos separáveis, são... Olha só, isso aqui é muito importante. Essas partículas eu tenho que decorar para saber se o verbo é separável ou não. Se tiver essas partículas no começo do verbo, ele é separável. An, ab, auf, aus, bei, dar, ein, fest, her,
hin, los, mit, nach, teil, vor, weg, wieder, zu, zusammen e zurück. Se tiverem essas partículas antes do verbo, ele é separado, ok? É um caminho longo, eu vou decorando aos poucos e com o tempo eu vou me acostumando. Mas não se apavore, pois não precisa sair decorando todas elas desesperadamente, porque algumas são bem incomuns. Então, tem umas que você quase nunca vai ver na vida, tem outras que você vai ver com muita frequência. Existem inúmeros verbos separáveis. Os mais utilizados seriam, talvez, olha só, os mais utilizados, ok? Pode aparecer um outro, mas é mais raro. Fernsehen, que é assistir TV, tá? Eu, particularmente, só conheço esse verbo aqui com sehen, com fern, tá? O sehen, a gente sabe que é ver. O Fernsehen, ele é assistir TV, é propriamente para isso, para assistir TV. Tá? Pode até ter outros verbos com fern, mas eles são tão incomuns que eu, por exemplo, nunca vi. Isso não quer dizer que tenha. Mas se aparecer um fern antes de um verbo, você sabe que é uma partícula separada, um verbo separado. Aufräumen, que é limpar. Losfahren, partir, fugir, pôr-se em marcha. Einsteigen, entrar. Aussteigen, sair. Mitbringen, trazer consigo. Abholen, coletar. Anrufen, ligar, telefonar. Mitkommen, vir com, seguir. Aufmachen, abrir. Zumachen, fechar. Zurückfahren, voltar, dirigir, de volta. Tá bom? O que é importante aqui são as partículas, porque os verbos vocês vão ver muito comumente, tá? Vai ser comum ver esses verbos. Agora, quando ver eles com as partículas, aí sabe, é um verbo separável. Na hora que eu for conjugar, essa partícula tem que ser a última palavra da oração. Vamos a alguns exemplos. Vou pegar o primeiro exemplo com Fernsehen, que é assistir TV. Olha só, ich sehe, aqui conjuguei o verbo sehen. Então, ich sehe am Abend fern. Então, o que é o Fernsehen? Assistir TV. Então, eu já traduzo. Eu assisto TV am Abend, à noite, ou à noitinha. O próximo, aqui, aufräumen. O que é aufräumen? Limpar. Então, räumt am Sonntag die Küche auf. Então, ele limpa a cozinha aos domingos, ou ele limpa aos domingos a cozinha. O próximo, aqui, losfahren, que é partir, fugir, pôr-se em marcha. Então, warum fährt der Bus nicht los? Porque sai o ônibus não, tá? O losfahren é partir, sair em marcha. Então, por que o ônibus não sai? Próxima é o verbo einsteigen, que é entrar, depois aussteigen, que é sair. Vamos lá. Steigst du nicht ein? Einsteigen é entrar. Então, você não entra ou você não vai entrar. O aussteigen, die Frau steigt schon das Haus aus. A mulher sai ou está saindo, tá? Já está saindo da casa. A mulher já está saindo da casa. Próximo verbo é mitbringen, que é trazer consigo. Então, bringt heute Abend einen Schokoladenkuchen mit. Mitbringen é trazer consigo. Então, ele está trazendo hoje à noite um bolo de chocolate. Ou seja, ele está trazendo consigo hoje à noite um bolo de chocolate. Ele está trazendo um bolo de chocolate esta noite, tá? Mas o mitbringen quer dizer que ele está trazendo consigo. A próxima é
abholen, que é coletar. Então, sie holt die Kinder von der Schule ab. Ela coleta, ela pega as crianças da escola, ou na escola, tá bom? O próximo é anrufen, que é ligar, telefonar. Anrufen, tá aqui. Ich rufe dich morgen an. Eu ligo o telefone para você amanhã. Anrufen, tá bom? Separado. Eu te ligo amanhã. O próximo, mitkommen, que é vir com, seguir. Mitkommen. Mutti und Vati kommen nicht mit. A mamãe e o papai não estão vindo. Tá? Mitkommen é o que? Vamos voltar. Vir com, não estão seguindo. Então, a mamãe e o papai não estão vindo. A outra, aufmachen, que a gente já sabe que é abrir. Sie macht die Tür auf. Ela abre a porta. O zumachen, que a gente sabe que é fechar. Warum machst du nie diese Tür zu? Porque fecha você nunca esta porta. Ou porque você nunca fecha essa porta. E a próxima que é zurückfahren, que é voltar, dirigir de volta. Só que wir fahren heute zurück. Nós voltamos, ou vamos voltar hoje. Então, heute aqui hoje. Nós voltamos hoje, ou nós vamos voltar hoje. Tá ok? Vamos mais exemplos. Abstellen. Abstellen é desligar. Aqui a partícula, tá? Ab. Então, wenn ich reise, stelle ich immer das Gas ab. Lembrando que a partícula é a última palavra da oração. Então, quando eu viajo, desligo eu sempre o gás. Ou eu sempre desligo o gás. Próxima, anmachen. Anmachen é ligar. Tá bom? O abstellen é desligar, o anmachen é ligar. Mach bitte das Licht an. Então, ligue ou acenda a luz, por favor. Próxima, ausmachen, que nós sabemos que também é desligar. Vergessen Sie bitte nicht das Licht auszumachen. Então, esqueça, então tem o não, então não esqueça, por favor, a luz, desligar. Olha aqui que interessante. O verbo está no infinitivo, zumachen. Tá ok? Zumachen quer dizer que o verbo está no infinitivo. Eu estou usando ausmachen, que é o desligar, mas como aquele está no infinitivo, esse zu vai antes do machen, tá? E depois do aus. O aus tem que ser a primeira partícula. É igual o exemplo que eu dei do ge. Tá? O ge vai entre o verbo e a partícula, ou entre a partícula e o verbo. O zu, a mesma coisa, porque aqui o verbo está no infinitivo. Então, por favor, não esqueça de desligar a luz. Esqueça você, por favor, não a luz desligar. Tá bom? Esse zu é porque o verbo está no infinitivo, não está sendo conjugado. Einkaufen, que é fazer compras. Ich kaufe immer am Freitag ein. Eu faço compras sempre às sextas-feiras. Então, eu sempre faço compras na sexta-feira. Tá bom? Como aqui ele está sendo conjugado, a partícula vai para o final. Vorstellen, que é apresentar, introduzir. Der neue Lehrer hat sich gestern vorgestellt. Então aqui, o novo professor
tem se apresentado ou se apresentou ontem. O que aconteceu aqui? O verbo é vorstellen, mas aqui como ele está como ele está no particípio passado, tá? Ele vai ser a última palavra, porque é particípio passado, mas como ele é um verbo separável, o gestellt é ele no particípio, e a partícula separável vai antes do ge. Continua no final da frase, vai ter esse ge aqui, gestellt, que é ele no particípio, e junta a partícula no começo. Isso é regra também. Vale lembrar ainda que, nesses verbos, os verbos separáveis, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, sempre será a partícula. Que partícula? A partícula separável. Quando ela está separada do verbo, torna-se a sílaba tônica da frase. Portanto, vamos ver aqui. Machen, se pronuncia machen. Quando você coloca o auf, ela vira a sílaba tônica. Então é aufmachen. Tá bom? Não é aufmachen, não é aufmachen. Então aqui é machen, aufmachen. Então aqui, agora quando esse auf for a partícula separável, estiver no final da oração, então a sílaba tônica da sua frase, da sua oração vai ser aqui. Então, mach bitte das Fenster auf. Mach bitte das Fenster auf. Ou seja, por favor, abra a janela. Só lembrando que aqui é a sílaba tônica. A próxima, stellen é o verbo. Quando o verbo partícula separável, vorstellen. Vorstellen. Quando esse for estiver na última, se é a última palavra da oração, como partícula separável, vira a sílaba tônica. Então, der Mann stellt sich vor. Der Mann stellt sich vor. Tá? O homem se apresenta. Vamos fazer exercícios, tá? Esses exercícios, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, mas eles vão estar resolvidos, tá? Resolvidos não, eu vou resolver com o pessoal que é membro do canal. Então vai ter uma sessão lá para os membros somente de resolução de exercícios. Todos os exercícios, a partir de agora, que eu deixar aqui para fazer, eu vou resolver com vocês lá na seção de membros. Então quem for membro do canal vai ter esses exercícios, ver a gente resolvendo eles e a explicação deles, tá ok? Os outros eu vou deixar para vocês fazerem aqui sozinhos, depois vocês mandem para mim, eu deixo o meu e-mail aí embaixo, tá? E eu mando a resposta para vocês. Para os membros eu vou resolver junto com vocês, tá ok? Então tá aqui, ó, um exemplo. Eu coloco o verbo no final, o verbo que vocês vão ter que preencher. Então vocês vão conjugar ele, tá? Ele é um verbo separável e vocês vão conjugar ele colocando a partícula separável no final. Então tá aqui outra frase, usar com o verbo anziehen. A outra frase com o verbo ankommen. Essa daqui com o verbo umziehen. Essa outra com o verbo untauschen. Essa daqui com o verbo abfahren, que a gente já viu. Essa com o verbo aufbauen. A 7 com o verbo aufmachen. A 8ª com o verbo loslassen. A 9ª com o verbo aufziehen. A 10ª com o verbo ansagen. A 11ª com o verbo anlegen. 12ª com o verbo aufbauen. 13ª com o verbo ansehen. 14ª com o verbo abreisen. 15ª com o verbo anhalten. 16ª com o verbo aufhegen. 17ª com o verbo abfahren. 18ª com o verbo abfahren também. E
a 19ª, que não é a última, com o verbo anfahren, novamente. Não, aqui é abfahren, abfahren. 19ª, anfahren. A 20ª, com o verbo umziehen. 21ª, com o verbo ankommen. 22ª, com o verbo aufstehen. 23ª, com dois verbos, aufstehen e anziehen. E a 24ª, com o verbo abmagern. Então, esse exercício vai ser resolvido para os membros lá na seção Seja Membro, tá ok? Se você for membro, você vai ver a gente resolvendo ele lá, explicando detalhadamente. A gente falou bastante dos verbos separáveis e vamos agora aos verbos inseparáveis. Como assim verbos inseparáveis? Eles têm a partícula também, mas essa partícula não vai para o final da oração, tá? Vamos dar uns exemplos aqui na forma presente, passado simples e passado composto, ou seja, particípio passado, tá? Aqui é o presente, aqui é o passado simples e aqui seria o particípio. Então, todos os verbos que eu for mostrar aqui, eles não são verbos separáveis. Então, todos eles vão ter uma partícula antes do verbo, mas não são verbos separáveis, então eles têm que ser conjugados com essa partícula. Vamos começar. Besuchen é visitar. Então, olha só. Ich besuche meine Eltern. Eu visito meus pais. No passado, ich besuchte meine Eltern. Eu visitei meus pais. No particípio passado, ich habe meine Eltern besucht. Pode ser eu visitei meus pais, ou eu tenho visitado meus pais, ou como ele deu aqui, eu tinha visitado meus pais. Empfangen é receber, também não é separado. Empfängt das Paket. Empfängt das Paket. Ele recebe o pacote. No passado, empfing das Paket. Ele recebeu o pacote. No particípio passado, hat das Paket empfangen. Ele recebeu o pacote, ou ele tem recebido, ou ele tinha recebido o pacote. Entscheiden, decidir, não é separável. Entscheidet heute, ele decide hoje. Entschied gestern, ele decidiu ontem. Hat gestern entschieden, ele decidiu ontem, ou ele tinha decidido ontem. Erzählen, contar, não é separável. Ich erzähle dir eine Geschichte. Eu te conto uma história. Ich erzählte dir eine Geschichte. Eu te contei uma história. Ich hatte dir eine Geschichte erzählt. Tá? Ele foi para o final, porque é particípio passado. Tem que ser a última palavra da oração. Isso é regra. Eu tinha te contado uma história. Gehören, pertencer. Dieses Haus gehört mir. Essa casa me pertence. Passado, dieses Haus gehörte mir. Essa casa me pertencia. Particípio passado, dieses Haus hat mir gehört. Essa casa tinha me pertencido. Missbrauchen, abusar. Der Chef missbraucht privilegierte Informationen. Então, o chefe abusa de informações privilegiadas. No passado, der Chef missbrauchte privilegierte Informationen. O chefe abusou de informações privilegiadas. E no particípio passado, der Chef hat privilegierte Informationen missbraucht. Lembrando que no particípio passado, o verbo no particípio sempre é a última palavra da oração. Próxima, verstehen, que é entender. Ich verstehe euch nicht. Eu não entendo vocês. Passado, ich verstand euch nicht. Eu não entendi vocês. Particípio passado, ich habe euch nicht verstanden. Eu não tinha entendido vocês. Zerstören, zerstören, que é destruir. Mein Hund zerstört
Die Blumen. Meu cachorro destrói as flores. Passado. Mein Hund zerstört die Blumen. Meu cachorro destruiu as flores. Vamos de novo. Mein Hund zerstörte die Blumen. Meu cachorro destruiu as flores. Particípio. Mein Hund hat die Blumen zerstört. Meu cachorro tinha destruído as flores. Então, lembrando, esses são verbos, eles têm a partícula no começo, mas não são separáveis. Então, na hora de conjugar, ele é conjugado com essa partícula, diferentemente dos verbos separáveis, que essa partícula vai para o final da oração. Ok? Vamos aos números de 330 a 340. 330. 330. 331. 331. 332. 332. 333. 333. 334. 334. 335. 335. 336. 336. 337. 337. 338. 338. 339. 339. 340. 340. Tá ok, pessoal? Então essa foi a aula de número 34. Lembrando que lá na seção de membros, esses exercícios estão resolvidos, tá? E bem explicadinho para aqueles que são membros. Então peço para vocês se inscreverem no canal, assinar o sininho e quem puder, seja membro do canal para vocês terem esses exercícios para vocês bem explicadinhos, ok? Muito obrigado pela participação nessa aula e até a próxima aula. Auf Wiedersehen!